Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 até o verso 19. Depois destas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abrão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Esta é a palavra do Senhor. Certamente essa passagem bíblica, ela é muito marcante, porque a experiência desse pai é uma experiência forte. Experiência, todos nós as temos, diferentes, né? Mas algumas experiências são marcadas por coisas trágicas, não terminam bem. Há um filme que foi conhecido como o filme O Homem Invisível e traduzido para o português como O Homem Sem Sombra. É a história em que norte-americanos desenvolvem numa experiência ultra secreta a possibilidade de que um ser pudesse se tornar invisível. Ficção científica, claro, né? Mas na tentativa da descoberta, ou seja, da fórmula correta, eles tiveram que passar por alguns passos
testando em animais, até que um dos membros da equipe resolveu testar nele mesmo. Só que isso desencadeou em um problema. Ainda que não tivesse ainda sido desenvolvido o antídoto dessa fórmula. Se você não tem um antídoto, você não pode voltar às condições normais, né? E nesse tempo começa-se uma corrida pelo tempo para realmente tentar reverter esse caso. Mas aos poucos esse remédio começa a trazer uma intoxicação para aquele membro do corpo daquela pesquisa, e essas alterações começam a trazer uma reação muito negativa. Ele se torna realmente agressivo, ele começa a desenvolver os seus desejos pessoais, sexuais, ilícitos, e aí ele começa a agredir as pessoas. Ao final, os seus amigos têm que matá-lo, numa grande luta, numa grande batalha, né? Se deu mal. Essa é uma experiência que foi um fim trágico. Na verdade, as experiências são muitas vezes positivas. Hoje você vive em função da modernidade, da comodidade na sua vida, em função de muitas pesquisas, de muitas experiências. Certamente você veio para cá, quem sabe, né, no seu carro, e tudo começou com pesquisas, experiências. E tudo hoje que nós temos, favoravelmente, saiu também de pesquisas. Os remédios que você toma têm tudo a ver com isso. As experiências que nós carregamos na nossa história também, muitas vezes é marcada de bom sucesso e às vezes de fracasso. Mas o que fazer com essas experiências? Moriá é um palco também de experiência. E Moriá é marcado aqui em Gênesis pela experiência de um pai que é provado na sua fidelidade a Deus. Mas Moriá também é um lugar onde que se marcou profundamente a história do povo judeu. Abraão e Isaac. Foi nesse monte então que Deus prova a Isaac. Mas também é nesse lugar que Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai. É aqui que o rei Salomão construiu o primeiro templo, há quase 3.000 anos atrás. Este então foi destruído depois pelos babilônios, 586 anos antes de Cristo. 70 anos depois também que os judeus retornaram do exílio. Mas também é nesse lugar que hoje está edificada uma mesquita muçulmana. Após a destruição de Jerusalém pelos judeus, ou pelos romanos, no ano 70, a área do templo ali foi deliberadamente deixada em ruínas. E só mesmo no ano 683, o califa Omar resolveu, por ali, começar uma construção. E hoje o que nós temos aí é essa mesquita muçulmana. Ou seja, nenhum outro momento foi tão decisivo para a história da humanidade. Especialmente para o povo de Deus. Certamente você já ouviu essa história muitas vezes, na escola dominical. Mas você já reparou alguns dos detalhes dessa história? Na pista que Deus constrói para Abraão? Porque nos nossos dias, considerar esse texto muitas vezes é mais um artifício para considerarmos que o evangelho pregado de hoje tem a ver com provisão. Porque, na verdade, a ênfase do texto vem falar sobre o monte da provisão. E se nós voltarmos para essa realidade, nós certamente estaríamos mais uma vez pregando que
Deus tem provisão para as nossas vidas, em todos os sentidos. É real. Mas quando isso se torna a essência da nossa fé, eu diria que a nossa fé é pobre, é vazia. Porque se esperamos de um Deus apenas um Deus provedor, nós poderíamos ter outros deuses. É nessa expectativa que certamente muitos dos cristãos têm a sua fé fragilizada por esperar apenas de Deus a provisão material, a provisão circunstancial. Para mim, a experiência que temos aqui, eu chamaria a experiência do Moriá. Ela é regada, sobretudo, por algumas atitudes. A primeira atitude que eu vejo na caminhada para o Moriá é a atitude da submissão. No versículo 1, Abraão, ao chamado de Deus, diz: eis-me aqui. Abraão, servo fiel a Deus, era um grande pastor que muito prosperava. Mas nessa fartura toda, tendo a casa repleta de tudo que ele precisava, ele também já tinha sofrido a experiência da expectativa de um fracasso. O fracasso de não ser pai. O fracasso de Sara não ser mãe e não dar-lhe descendência. Mas ele já tinha sido provado também de que Deus cumpriria suas promessas quando lhe disse: far-lhe-ei, vou fazer de você uma grande nação. Deus fez uma promessa, dizendo que ele seria uma grande nação. Mas por que Deus pediria então a Abraão que oferecesse em sacrifício o seu próprio filho, se essa promessa parecia ser real? Quando sua esposa, ficando grávida, tem um filho aos 90 anos de idade. Agora, oferecer esse filho é um desafio. Para mim, o desafio do eis-me aqui parece, muitas vezes, para nós, que sentamos nesses bancos comodamente e estamos aqui todos os domingos, parece que eis-me aqui é desafio para outra pessoa, não para mim. Não tem a ver comigo. Tem a ver com a Fabiana, missionária em Cururu. Tem a ver com os vários missionários que essa igreja realmente sustenta. Tem a ver com o ministério eclesiástico dos pastores. A fidelidade pela qual Abraão é chamado não tem a ver com uma religiosidade formal, mas tem a ver com o ser. Tem a ver com um estado do qual ele e como ele se apresenta a Deus. Eis-me aqui. Não é uma resposta fácil, porque, afinal de contas, não estava relacionada às posses que ele tinha. Ainda que se diga que talvez a última coisa a se converter na vida do cristão é o bolso, mas agora era muito mais. Era mais do que um cordeiro que ele poderia oferecer, muito mais do que a sua tenda, a sua casa, mas era aonde estava depositada toda a sua expectativa e esperança de fazer dele um pai e uma mãe. Talvez a pergunta que eu deva fazer hoje para esta resposta que eu devo dar a Deus: aonde Deus vai me chamar? Aonde Deus vai me colocar? Será que Ele vai me colocar de frente às minhas maiores expectativas, aos meus maiores amores, aos meus maiores prazeres? A história que nós conhecemos de Abraão é uma história de fidelidade, recompensada grandemente pela promessa desse Deus. Abraão
Então responde: eis-me aqui, na expectativa que realmente o seu filho iria morrer. 3 dias foi o tempo para ele chegar ao monte. 3 dias foi o tempo que Jesus ficou morto até a sua ressurreição. É na experiência do Moriá é que nós somos chamados a essa disposição. Eis-me aqui. A segunda experiência do Moriá é regada com uma caminhada marcada pela expectativa do que Deus vai fazer. A experiência do Moriá é cheia de expectativa. Por quê? Porque eu sempre me lembro aqui de uma das palavras que vocês também devem se lembrar. O Reverendo Samuel sempre cita uma palavra do nosso irmão Dr. Joe. Em circunstâncias adversas, ele diz assim: eu quero ver o que Deus vai fazer. Eu quero ver como Deus vai sair dessa. Mas até que saia dessa, nós estamos aqui, nessa estrada, nessa caminhada cheia de buracos, de desvios, de subidas, de descidas. O versículo 3 e o versículo 4, há uma liturgia que eu chamo de expectativas. Para mim, é uma liturgia nesse texto. Ele ouve o desafio de Deus num dia, creio, passa uma noite certamente a pensar, né? Porque quando você tem que passar uma noite por uma circunstância da qual você tem uma decisão importante no outro dia, normalmente o nosso sono vai embora. Eu não sei se isso aconteceu com Abraão. Uma noite, quem sabe, uma noite que deve ter sido muito longa, né? Mas pela manhã, diz o texto que ele corta a lenha, pega o seu jumento e os seus apetrechos necessários para um sacrifício, chama 2 dos seus servos para uma caminhada. Uma caminhada. Parece ser muito simples. Não é como aquela caminhada que você vai ali para o Parque Ipiranga, né, satisfeito, né, e volta assim aliviado, porque você cumpriu mais uma obrigação física. Mas aquela era uma caminhada que parecia que ao final era uma caminhada de morte. Lá no versículo 7, para aumentar essa expectativa e esse momento de suspense, Abraão ouve da boca do seu filho: pai, temos aqui tudo que precisamos para o sacrifício, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Eu acho que nessa hora, a voz desse seu filho foi como uma pontada dolorida, profunda no coração de um pai que ama o seu filho e que o está levando à morte, para a morte. A resposta aqui no Velho Testamento, mais uma vez, aponta para Jesus. Onde toda a revelação aponta para Ele, conforme diz Paulo em Efésios, que de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos. Parece que agora toda a expectativa de Abraão também converge para esse momento de martírio, de dor. Mas a resposta que ele tem, numa liturgia drástica, de medo, de incerteza, é esta: Deus proverá para si o cordeiro. Eu acho que nesta expressão de Abraão, não tem apenas uma resposta fácil ou lógica, ainda que ela seja tremendamente envolta de uma fé profunda, mas ela traz
no seu bojo uma outra parte, uma outra declaração, que normalmente, como cristãos nos nossos dias, nós não vivemos. Você percebe na mente de Abraão que existia a possibilidade de um cordeiro, e não de uma criança. Na nossa perspectiva humana, parece ser isso. O que iria para o altar era uma criança chamada Isaque. Mas a resposta de Abraão é sobre um cordeiro. E tudo isso tem a ver com a expressão bíblica que o cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual a resposta que você daria diante dessa crise? Ou você teria uma reação assim: não, estou perdido. Deus realmente me abandonou. Deus se esqueceu de mim. E aqui eu entendo uma das lições que no curso de finanças é a primeira lição. Você tem reconhecido que tudo é de Deus? Tudo é de Deus, inclusive o seu filho? Eu creio que Abraão não teve nenhuma instrução sobre finanças, muito menos sobre o curso que nós fazemos aqui, temos aqui na nossa igreja. Mas o reconhecimento que tudo é de Deus tem a ver com o meu processo de culto. Cultuar a Deus reconhecendo que tudo é de Deus, tudo que eu tenho é de Deus, inclusive a minha família, os meus filhos, os meus bens, os meus dons, que não são meus, mas são para a glória de Deus. Se na caminhada da expectativa eu não tiver essa consciência de que tudo é de Deus, certamente eu vou ter um comportamento diferente do de Abraão. Eu não vou dizer, Deus proverá. Eu direi, eu proverei. Eu vou conseguir. Eu vou alcançar. Mas um terceiro aspecto dessa experiência, que nessa caminhada também, essa eu diria que é a parte mais fácil, é que nessa caminhada da experiência de Moriá, também essa experiência é regada pela provisão. E como eu disse, falar sobre provisão na igreja evangélica de hoje é um negócio muito complicado, porque todas as ênfases de hoje têm sido dadas para isso. Mas note o paralelo que existe aqui. A provisão de Deus para Abraão aqui não tinha nada a ver com a sua casa, ou seja, com tudo que poderia ter dentro da casa, nem nos seus pastos, nem com as suas ovelhas, com seus animais. A provisão aqui tem a ver com o sacrifício. O sacrifício que agora iria ser oferecido a Deus, na sua provisão, é colocar no lugar do seu filho, Isaque, um cordeiro. Mas antes de ter o cordeiro, tinha-se um filho. No filho estavam depositadas todas as esperanças de um pai. Deus faz em Abraão aquilo que ele fez com ele mesmo. Deus toma o seu filho e o oferece-o em sacrifício. Embora Deus tenha impedido Abraão de sacrificar o seu filho, ele não poupou o seu próprio filho. A provisão daquele altar é a provisão que Deus dá aos seus filhos na redenção,
na salvação, a provisão de Deus no Moriá é a provisão do sacrifício, da remissão dos nossos pecados, da nossa redenção, da nossa salvação. Essa é a primazia de Deus na sua provisão. Se muitos têm buscado em primazia a provisão material, circunstancial, estes mesmos se perdem da provisão mais rica e importante de Deus nas suas vidas. Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, como provisão única e necessária da nossa redenção, da nossa vida eterna. Lá no Moriá, o filho de Isaque escapou da morte, sendo substituído pelo cordeiro. Lá no Calvário, o cordeiro foi substituído pelo próprio Filho de Deus. O que é então o pano de fundo da realidade de que em Cristo nós somos salvos. A morte de Cristo foi concretizada no Calvário. Sua morte significou a vitória sobre a morte eterna. A provisão de Deus, o nosso Jeová Jireh, chegou na hora certa. Na experiência do Moriá, a última coisa que nós temos aqui é que nós temos também cultivada a glorificação a Deus. Gênesis 22, 14. Notemos uma coisa interessante aqui. Quando Abraão subiu para sacrificar Isaque, o monte se chamava Moriá. Ao descer, passou a ser chamado de o Monte Jeová Jireh. Deus proverá. A atitude de Abraão foi descer glorificando a Deus e abraçando o seu filho. Glorificar a Deus pela provisão. A ressurreição de Cristo foi a glorificação do sacrifício realizado na cruz. Ele subiu ao Gólgota, cumpriu o propósito de Deus, morrendo por nós, e desceu, aparentemente, como derrotado. Mas o que parecia ser morte, hoje nós temos como vida. Isso não é uma figura, isso é uma realidade. Portanto, a experiência do Moriá nos leva à submissão, mesmo que andemos sob toda a expectativa das incertezas, mas na confiança de que realmente tudo que temos, tudo que somos, é do Senhor. Somos regados dia a dia, de maneira clara, evidente, de que realmente Deus nos ama. Nos amou ao ponto de levar o seu Filho ao Calvário. E por isso que Ele nos convida a amar a Ele sobre todas as coisas, nos dedicarmos ao seu reino. E a sua provisão é contínua, porque todas as coisas nos serão acrescentadas. Mas não poderíamos parar aí. Nós somos convidados a glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância. Deus nos mostrou desde o princípio como seria o seu plano aqui. Desde o Gênesis, desde o Éden, a presença notória na história de que o Redentor Jesus seria visto, tipificado em todo o contexto bíblico. O interessante é que muitos hoje ainda abrem as suas bocas para dizer que Jesus nunca existiu. Isso parece trágico, mas mais trágico é quando a religiosidade cristã se torna informe, ou seja, tem apenas um formato religioso, mas não tem, na essência, o domínio, o senhorio
desse Jesus. A morte do Cordeiro aquele dia foi a substituição do Filho. Mas na cruz, o Cordeiro foi substituído pelo Filho. Não sacrificamos mais o Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, assumiu o nosso lugar. É na experiência da cruz que nós vemos a dor do Pai. Mas é na experiência da cruz que nós vemos a provisão de Deus para a nossa vida eterna. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a história de homens, de vidas consagradas ao Senhor, pode ser lembrada e ao mesmo tempo nos trazer como exemplo de fé, de obediência e mais uma vez a verdade do Senhor, a mensagem e o evangelho do Senhor novamente soar nos nossos corações. Que possamos, na experiência da fé, trazermos o Senhor Jesus de maneira íntegra, profunda, completa para o nosso coração. E não vivamos na expectativa dessa terra, das coisas passageiras, mas na visão providencial, redentora do Senhor. Os nossos olhos continuem fitos no Senhor Jesus. E possamos glorificá-lo, possamos realmente louvá-lo com integridade. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.